Bom, muita gente legal chegando. Maravilha! Eu vou falar um pouquinho da minha convidada de hoje. Hoje eu vou conversar com Ana Cláudia. Ela é vice-presidente de Relações Humanas Brasil e Argentina da Continental. É uma pessoa incrível, uma trajetória maravilhosa, sabe muito da área e a gente vai tirar muitas dúvidas com ela sobre como o RH está se portando. Eu quero que ela conte um pouquinho a história dela pra gente. Ela é uma representação incrível do Girl Power também, uma pessoa maravilhosa. E aí, Ana, você já tá por aí? Manda um joinha aí pra eu ver. Manda aí o aceite pra eu colocar você na live. Deixa eu ver onde você está. É tanta gente que já subiu aqui. Maravilhosa, que aceitou esse convite. Que honra ter você por aqui. Venha chegando. Estamos te conectando, colocando você no ar. Boa noite, Ana. Que legal estar aqui com vocês. Olha, Ana, eu tô aqui me sentindo muito bem, feliz, felicíssimo por você ter aceitado. Você tá vendo aí que a gente tá aqui entre amigos, né? Tem uma galera da Conte aqui nessa live. As caravanas estão se disputando aqui, viu, Ana? Guarulho que é top. Tem um monte de gente aqui da Conte. E aí, você tá bem? Tô me sentindo em casa. Quero te agradecer o convite. Muito feliz de participar dessa live com você, porque já é um grande parceiro nosso, né? E muito feliz de ver tantos amigos aqui juntos, tantos colegas, tantas pessoas super queridas. Muito bacana. É, vai estar Obrigada. bombando já, viu? A gente já está com 107 pessoas aqui assistindo a gente. Maravilhoso, Ana, maravilhoso. Muito obrigado. Eu queria começar essa live pedindo para você contar um pouquinho a sua história na área de RH, que é uma história incrível. Eu acho que você teria vários temas para a gente fazer lives. A sua história é um tema maravilhoso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, batalhadora, guerreira, é aqueles perfis de pessoas que faz acontecer. Então, conte um pouquinho para você Obrigada. como foi essa paixão pela área de RH e depois a gente começa a responder. Foram tantas perguntas também, a gente está com a lista enorme aqui, viu? Joia. Então, vou contar um pouquinho como é que foi minha escolha e minha trajetória no RH. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tá massa. Beleza. Acho que a minha escolha pelo RH não foi uma escolha racional. Hoje eu encontro muitos jovens que me perguntam: Ana, quais são as profissões do futuro? Quais são as profissões que eu tenho mais chance de ser bem-sucedido, bem remunerado? Minha escolha não passou por isso, né? Eu não procurei saber quais eram, naquela época, as profissões de maior visibilidade. Na verdade, eu olhei para mim e pensei assim: quais são as minhas forças? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu mando bem? E Uhum, aí, claramente, para mim, eu tinha convicção de que o que eu fazia bem era tudo que tivesse a ver com pessoas, né? Relacionamento com as pessoas. E foi por isso que eu me encantei pela área de RH, porque era exatamente onde eu teria a chance de trabalhar, cuidar, apoiar e desenvolver aquilo que é de mais valioso no mundo, né? Porque a gente está nessa coisa agora da era digital, revolução 4.0, mas não tem nada que supere o humano. sim. Então, essa foi a minha escolha. Eu costumo dizer de que quando a gente escolhe escutando o coração, você tem menos chance de errar. E minha escolha Uhum, foi assim: eu ouvi a voz do coração, percebi que era por ali que eu tinha que ir e ingressei na área de RH. Acho que um ponto fora da curva, que não era muito comum e que terminou acontecendo comigo, é de que com apenas 3 anos de formada e 3 anos de experiência profissional, então, eu assumi pela primeira vez uma cadeira de liderança de gestão de RH, numa sim. indústria química. Então, naquela ocasião, é óbvio que eu não tinha um conhecimento técnico e do arcabouço de RH necessário para sentar naquela cadeira. Eu tenho Uhum, convicção de que o que me levou para ela foram os meus aspectos, minhas competências comportamentais e emocionais, né? sim. Então, se o pessoal brinca e diz que eu nasci de 7 meses, imagina lá atrás, como não é. E me conta uma Então, coisa, Ana. Você passou por muitas crises, provavelmente, né? Você é conhecida até por ajudar muitas organizações a se transformarem. Como foi isso na sua trajetória, de se reinventar? o que eu mais gosto de fazer é trabalhar nas organizações em transformação cultural. Para mim, isso aqui é a cereja do bolo, né? Uhum, Eu adoro tudo que é de RH, mas essa casa, essa parte de transformação organizacional é a minha paixão.
é você encontrar uma pedra bruta, digamos assim, é um ambiente organizacional ainda um pouco áspero e com milhões de oportunidades, e você ir lapidando, ir construindo com a equipe, ir fazendo uma força motriz para todo mundo caminhar numa direção de engajamento para melhorar a vida das pessoas, para tornar aquela organização melhor, para dar significado ao trabalho de cada um. Para mim, isso é que me move. E a gente atrai o que a gente gosta, então eu terminei fazendo isso por 4 vezes na minha trajetória profissional. Como o RH é uma área transversal, né? Eu acho que quem trabalha com RH tem esse presente também. Eu tive a chance de trabalhar em segmentos muito distintos. Então, eu comecei em serviço, trabalhei no varejo bem pouco tempo, e depois eu me encontrei na indústria. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na indústria química, na indústria de plástico, na indústria têxtil e na automotiva. Sim. E em 4 delas, a minha maior contribuição foi essa, trabalhar na transformação da cultura organizacional. E é um prazer enorme, porque eu costumo dizer, Lucas, que os 3 primeiros anos você trabalha muito. Onde você bate o olho tem oportunidade, é muito intenso o trabalho, e aí no 3º ano você começa a ver claras respostas e resultados, e ele vai se consolidando e se estabilizando, né? No 4º, no 5º ano, aí a coisa já está bem mais redonda. Olha, Ana, esse Instagram tá uma festa aqui, viu? Os comentários estão fantásticos aqui. Me diga uma coisa, Ana. Como foi para você sair de um olhar mais tático de ação para um olhar estratégico? Porque sua carreira, ela é um movimento ascendente, né? Hoje você está numa posição muito estratégica e você fez uma migração que muitas pessoas na área de RH sentem essa dificuldade de, olha, como é que eu passo a influenciar a organização de que as minhas iniciativas de olhar para pessoas, de olhar para a gente, fazem a diferença para que a organização decida isso estrategicamente. Você deve ter, na sua carreira, tido muitos embates em relação a isso, né? Eu acho que é difícil você influenciar as pessoas, você chegar numa liderança e num comando, se você primeiro não soube fazer. Então, essa coisa de meter a mão na massa, de ser hands-on e operacionalizar, para mim é fundamental. Precisa passar por isso, né? Sim. E no momento em que você trabalha fazendo as coisas acontecer no dia a dia das organizações, das plantas, onde quer que seja, você tem a chance de transformar muito aquele dia a dia. Agora, é preciso ter coragem, ousadia de fazer acontecer, né? E de meter a mão na massa, como a gente fala. Daí você vai, à medida em que você sabe fazer o operacional, você vai se desenvolvendo, obviamente, adquirindo um arcabouço mais generalista, e aí você migra para posições de liderança, que hoje em dia a liderança é a capacidade de influenciar. O título não te diz nada se você não souber, não puder influenciar e inspirar os outros, né? Acho que essa é a grande sacada. Eu imagino que nessa trajetória toda, você falou aí, já segunda vez que você comenta, usa a palavra coragem. Eu acho que é uma competência, coragem por vários aspectos, né? Porque você fez muitas rupturas ao longo da sua carreira. Rupturas de cultura, rupturas até da questão do papel da mulher. Não sei se isso foi algo que influenciou a sua trajetória de alguma maneira. Mas eu imagino que a coragem é o quê, Ana? É o medo de não perder o emprego, por exemplo? Eu trabalho com RH, eu defendo esses valores e eu preciso colocar esses valores em prática. Que elementos compõem essa coragem? Eu acho que a coragem não é a ausência do medo, porque o medo também dá segurança, né? E é importante para a sobrevivência de todo mundo. Eu acho que a coragem, ela tem um ingrediente de paixão, de você ter um propósito maior, que ele faz acordar todos os dias, e por isso você tem coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas. A coragem, ela vem muito cheia de atitude, vontade de fazer a diferença, de contribuir de fato para aquele ambiente, para aquelas pessoas, para aquela organização, e fazer aquilo que você acredita. Porque se não tem conexão com o seu propósito e com o que você acredita, não faz sentido, você não consegue ir, né? E acho que também a coragem, um ingrediente importante para ele, é de que você, aí sim, não tenha medo de errar, que você aceite a possibilidade de errar. Porque se você não aceitar que a falha, ela faz parte da vida e é com ela que a gente também aprende, aí fica difícil você ousar e se lançar mesmo nas experiências. Que legal. Então, eu penso que coragem compõe por aí. A gente está vendo aqui, Ana, nos comentários de pessoas que te conhecem, de como elogiam essa sua coragem, capacidade Muito transformadora. obrigada.
Você não sabe como essa live tá me fazendo bem, porque em momento de quarentena e a gente sozinho, quer dizer, eu tô com a família em casa, graças a Deus, mas quem me conhece sabe de como nós somos, e o latino né? Como nós somos afetivos e gostamos de estar em contato, então é uma chance de eu estar um pouco mais com vocês. E a gente que é movido por gente, né, Ana? Tá, tá Com certeza. nesse contato. Vamos lá, eu tô com algumas perguntas aqui. Eu queria começar por uma que eu acho que faz muito sentido. Até antes da pandemia, você também está dentro de um segmento que vinha em constante transformação. Aliás, o mundo do trabalho vinha em constante transformação. E pelo que a gente Exato. pôde conhecer aí brevemente da sua história, você já é conhece e sabe agir bastante em cenários de crise. Como é que você via o RH nesse momento que a gente vinha vindo? Qual era o papel? Que olhares estratégicos esse RH tinha? Não vamos falar ainda de pandemia, vamos falar de um momento antes pandemia, que já era um momento de crise, de transformação, de uma ideia de que os trabalhos precisavam ser mais flexíveis, que a gente teve um papo aqui com Luciana, que foi maravilhoso, sobre gerações, que diferentes gerações do trabalho. Falamos aqui com o Luiz França, que você conhece, sobre o papel de um líder mais humanizado. Então, a gente já vinha com grandes movimentos de transformação. Como é que você via esse cenário? Como é que era a sua atuação em relação a isso? Conta um pouquinho aí. Bom, eu acho que nós brasileiros, a gente tem uma vantagem, que a gente vem falando aí nos últimos tempos, nesse mundo chamado de mundo VUCA, né? De intensa vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mas aqui no Brasil a gente sempre teve esse mundo VUCA. E cada vez pior, porque cada vez mais fica difícil você prever 6 meses na frente, 1 ano na frente, fazer planejamento de médio e longo prazo é extremamente difícil. Então, eu acho que essa é uma facilidade que nós temos, porque a gente já convive com isso. Mas o RH, a gente vinha se focando, ao meu ver, em 2 frentes. E na Continental a gente tem essa estratégia bem clara, né? Uma é você prover os melhores serviços. Aí, aqui eu falo de ferramental, de soluções, de fato, de soluções e de serviços que suporte a organização. Então, ajude as lideranças na melhor tomada de decisão, diminua a margem de erro nos processos. Então, esse é bem o ferramental. O outro lado, que é a minha paixão, é a transformação organizacional. E aí a gente acredita que trabalhando em 4 pilares, que é o que a gente vem fazendo muito na empresa, a gente reforça essa transformação. Por que eu falo, eu vou dizer quais são os pilares, mas por que eu estou falando em transformação? Porque a gente vê que o ambiente, o mundo tem mudado realmente muito e numa intensidade nunca vista antes. E essa era digital, ela traz consigo uma forma de pensar e de se organizar para o trabalho completamente diferente. Então, a transformação é fazer com que as empresas consigam lidar e transitar para essa era digital e já era pós-digital que está por vir. Sim. E que competências as pessoas precisam para isso. Então, é nesse contexto que eu falo transformação. E tem 4 pilares que nos ajudam muito nisso. Um deles é a diversidade. Então, é a gente promover, como você falou, um ambiente plural. E aqui eu não estou falando só de diversidade de gênero, de raça, de mulheres no comando. Não, eu falo de diversidade no sentido mais genuíno da palavra, que é do aceitar, mas mais do que aceitar, é do promover a diferença. Trazer para dentro das equipes e do ambiente organizacional diferentes pontos de vista, diferentes concepções, diferentes gerações, diferente tudo. Não é fácil, e até eu brinco com o nosso time, com o próprio RH, porque inclusive dentro de casa a gente prega muito, mas também é difícil para a gente. Sim, claro. A gente atrai o diferente e depois, uau, como é difícil fazer isso. Mas depois que você aprende a lidar, você vê como é rico, como a gente cresce com o olhar do outro, né? Diferente do nosso. E isso nos faz tirar da zona de conforto, porque é muito fácil trabalhar com parecido com a gente, com o igual. Então, diversidade é, sem sombra de dúvida, um pilar da transformação. O outro é liderança. Eu digo que liderança é o café da manhã, almoço e jantar do RH. A gente nunca vai parar de fazer esse trabalho. E você vai ficar feliz, porque vai ter sempre trabalho de desenvolvimento da liderança, né, Lucas? Agora vai ser tudo online. Pois é. Então, eu falei diversidade, liderança. O terceiro é flexibilidade. Eu tenho convicção de que as organizações não vão conseguir nem atrair os talentos, muito menos reter os talentos, se não tiver um ambiente que promova essa flexibilidade. Flexibilidade de jornada,
de home office, de período sabático, o que é que seja. A gente já trabalha com isso desde 2017. Também é uma mudança de paradigma alto. Eu acho que esse coronavírus, uma coisa positiva que ele vai deixar é esse legado de que o home office ele é eficiente, ele é eficaz, todo mundo trabalha e trabalha bem, e acabou essa discussão, né? Mas flexibilidade, a gente tem convicção de que sem ela você não vai fazer a transformação, né? E o quarto, então eu falei de flexibilidade, liderança, diversidade e aprendizado. Por que aprendizado? Porque nesse mundo que eu falei da transformação, a gente não pode dar mais respostas antigas para o processo de aprendizado. A tradicional sala de aula, por si só, não responde mais. Eu costumo brincar, um só para mim não dá, eu tenho dois, né? Então, depois desse celularzinho, a gente faz tudo da forma que a gente quer, no momento que a gente quer. E nós passamos a ser o protagonista de tudo. Sim. Então, nesse processo de aprendizado que a gente tem feito, viabilizar na organização uma universidade digital com mais de 100 cursos, a gente divulga para as pessoas, mas essa jornada é do colaborador. Cabe a ele fazer as escolhas, cabe a ele entrar e fazer o curso que ele acha que cai bem. A gente, enquanto RH, não tem esse controle, não faz traqueamento de quem está fazendo, quem terminou. Assim, é outro conceito, né? O conceito é de que as ferramentas estão aí, a jornada é sua, vamos entrar e a gente impulsiona e alavanca. Eu acho que a transformação passa por essas 4 frentes muito fortemente. Uau, quanta coisa tem aí, né? Cada um desses elementos é um universo grande, imenso, de muitas ações. Olha só, já tem gente marcando uma festa aqui, ó. Sua equipe já marcou uma festa paralela, viu? Festa online, viu, galera? Festa online. Eles sabem que eu gosto. Falaram aqui já. Já tá rolando uma festa online. Vamos lá, ó. Eu entendo isso. Você vinha fazendo todos esses trabalhos de transformação num cenário que já era um cenário apertado, difícil. E aí agora a gente está vivendo uma pandemia que nos coloca também em suspensão. Então a tendência, Ana, diante disso que você falou, seria acelerar esses processos baseado nesses pilares? Na verdade, no momento de crise, eu acho que você muda um pouco o foco, porque assim, toda a atenção é para trabalhar na contenção dessa crise. Então, o time, a gente está full dedicado às questões do coronavírus. Para te dar uma ideia, você perguntou do estratégico, do tático, a gente transita pelos dois 24 horas no mesmo dia. Né? Mas o RH foi desafiado e toda a organização foi desafiada a tomar decisões muito rápidas de um dia para o outro, né? E numa intensidade absurda. Então, essa experiência do coronavírus, para mim, ela tem um dado que, assim, você não podia perguntar ao seu colega do lado como é isso, o que é que eu faço agora? Porque ninguém nunca viveu isso. É extremamente inusitado para todo mundo. Nós, na Conte, a gente teve um grande diferencial. Pelo fato da gente estar presente em todos os continentes, nós contamos com esse apoio dos colegas de outros países. Então, os colegas da China nos ajudaram. Eles já tinham passado pela fase que a gente estava passando. Isso foi bem legal. Mas, assim, eu diria que em 1 mês e meio, 2, nós fizemos coisas. Vou te dar um exemplo. A primeira leva de ações também foi do dia para a noite, assim, quando a gente percebia que a coisa estava tomando uma dimensão maior, rapidamente nós cancelamos todas as viagens corporativas, todas as visitas às empresas, todos os processos de RH que exigia contato face a face, isso tudo muito rápido. No dia seguinte, a gente já estava botando toda a nossa população que poderia trabalhar de casa em home office. E isso demandou uma energia, porque aí tem o apego, tem as pessoas que ainda têm a crença de que precisa estar lá, e de fato tem amor também, estar lá na localidade, entende que a planta precisa. E a gente teve que impulsionar muito isso até a gente ver que nós tínhamos 65% da população em home office. Até para proteger aqueles que tinham que estar na fábrica, né? Porque trabalhavam com operação na fábrica. Isso foi logo no finalzinho de março. Na mesma sequência, a gente começou a olhar para abril e dizer o que é que a gente vai fazer, porque as pessoas não iam continuar indo para a fábrica. Os operadores também estavam receosos disso e a gente precisava cuidar das pessoas. Então, nós lançamos mão de férias coletivas para todo mundo. Isso tudo é um processo gigantesco para o RH.
Então, foi home office para quem podia e férias coletivas para uma grande parcela da população. Enquanto a turma estava de férias, a gente estava pensando já como é que vai ser maio. E aí, o mês de Sim. abril inteiro foi trabalhando na preparação de maio. Quando Aham. a gente decidiu como seria maio, que maio a gente precisa começar a apoiar a economia para a retomada gradativa, nós fomos fazer rodadas de negociação, foi uma loucura. Foi uma semana de rodada de negociação em 3 estados diferentes, São Paulo, Bahia e Paraná. Uau! E negociando como a gente nunca fez, porque foi por telefone, foi digital, foi assembleia virtual, assim, Nossa! totalmente nova a experiência e aprendendo fazendo, né? Aham. Uma coisa, Ana, que me chama curiosidade assim é que a gente não consegue ter a dimensão da proporção disso, né? Quando você fala dessas ações, a gente está falando de ações nacionais que envolvem um contingente imenso de pessoas. Quantas pessoas são impactadas aí nesse tipo de. 6.100 pessoas diretas. Aí, isso aí, é. E esse movimento que eu estou falando, quem viveu, e tem várias pessoas aqui na live que viveram, sabe dizer como foi intenso. Aham. E em paralelo é o processo de comunicação com as pessoas, porque o tempo inteiro a gente dizia, a gente precisa estar junto, a gente, apesar de distante, apesar de férias, a gente precisa fazer a nossa voz chegar lá. E Uhum. aí os plant managers trabalharam muito nisso, fazendo várias lives para o time dos colaboradores, o RH chegando junto. Nós usamos aplicativo de comunicação que eles estão usando pelo celular para a gente levar a voz até eles. Então, Sim. assim, é preciso criar, é preciso pensar em soluções para a gente conseguir fazer a coisa acontecer, né? Uhum. Mas para mim também foi surpreendente olhar, nesse período de 1 mês e meio, quanta coisa, todos nós, o time inteiro, né? A empresa Sim. inteira, a gente conseguiu fazer com tamanha velocidade, tamanha colaboração, porque a crise também traz isso, né? Todo mundo colaborou muito. Aham. Uma E planta uma. fazia uma coisa legal, compartilhava com a outra e a gente já É, encurtava o tempo. e eu acho que tudo isso foi uma construção, né? A gente conversou na semana passada com o Luiz França e ele fez Sim, uma transformação na Corsa para alinhou com aquele projeto do Great Place to Work. E eu sei que você na sua trajetória também já passou por essas iniciativas. Qual a importância dessa construção? Porque agora essa união de forças, todo esse sentimento que as pessoas têm em relação à organização, não foi uma coisa que foi construída assim, né? Agora, na crise, tudo é potencializado. Então, eu tenho é, visto funcionários que estão engajados, querendo entender como a sua empresa vai passar e sobreviver a esse cenário, e empresas que não tinham esse histórico de construir essa relação próxima com as pessoas, relação de confiança. Aí as pessoas não têm engajamento e depois as organizações pensam assim: ah, as pessoas não querem, não estão comprometidas. E eu acho que você tem essa história de construir essa relação. Alguém já comentou aqui a relação de confiança com a é, organização. Como é que esse engajamento foi construído? boa pergunta. Assim, Lucas, é importante de que principalmente eu costumo dizer de que tudo que é para facilitar o trabalho, dinamizar e melhorar o ambiente organizacional, o chão de fábrica, o pessoal que está no dia a dia, né, na batalha, eles aderem a tudo, eles querem isso. Quem não quer um ambiente respeitoso, caloroso, que tenha confiança, né? Todo mundo quer. Então, o mais importante é você trazer as lideranças, convencer o time gerencial, o poder decisório, de que é para esse caminho que a gente precisa ir. E uma vez Uhum. estabelecendo esse time de coalizão, junto com a liderança, aí você define uma estratégia de trabalho. Então, geralmente, ele se baseia no resultado de uma survey, como o próprio França falou, você faz uma pesquisa, vê como é que você está, qual é o seu retrato, né? E daí você começa a Uhum. trabalhar nas ações, envolvendo todo mundo. E é um trabalho que não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Sim. Então, a gente começou esse trabalho na Continental pela planta de Camaçari, foi um trabalho fortíssimo, intenso, de 3 anos. Depois, do quarto e quinto, a gente via que era outra organização e as pessoas têm um prazer e um orgulho de pertencer, e a gente chama a família Conte. E isso é muito gostoso, porque Aham. a gente olha na família da gente. Meus filhos, eles vão falar da Continental, eles dizem, minha mãe é Conte. Porque ele me escuta falar da Conte, que é a forma carinhosa que a gente tem de chamar. E aí depois a gente espalhou isso para outras organizações. A gente já tem a Contitec também sendo já na lista das melhores empresas para se trabalhar, que é uma das nossas divisões, né? Unidade de negócio.
E estamos trabalhando nas automotivas nesse mesmo cenário. E aí, te respondendo, eu acho que na crise a gente apenas vê de que esse trabalho está forte e consolidado, porque nesse momento a gente está fazendo uma redução de jornada e de salário de todos os colaboradores para o mês de maio. Não é uma decisão fácil, mas a gente fez para preservar os empregos de todos, né? E a adesão de todo mundo, a compreensão foi sensacional. As assembleias sindicais foi com 100% de aprovação em todos os lugares. Sim. Porque as pessoas sabem que a gente está fazendo o melhor para todo mundo. A gente está buscando minimizar os impactos e fazer tudo o que a gente pode fazer de melhor, né? E a gente tem 4 valores muito fortes, que é a confiança, liberdade para agir, um pelo outro e paixão por vencer. Então, as nossas atitudes precisam representar esses valores. Você conhece bem eles. E é na crise que a gente tem que mostrar que os valores são verdadeiros, funcionam, são os alicerces das nossas ações. Senão, não faz sentido. Se você fala uma coisa e faz outra, não dá liga, as pessoas não vão acreditar e não vão confiar. Uau, que demais isso. Foi muito baseado nisso, de que agora, para as operações voltarem em maio, todas as fábricas tiveram um trabalho sensacional. Foi um checklist de mais de 80 ações. E o nível de cuidado com o detalhe, tudo que foi feito foi pensando de que quando as pessoas tivessem que voltar para as plantas, desde a saída da casa dela, a entrada no ônibus, a chegada na fábrica, todo o ambiente mostrasse para ela o tamanho do cuidado que nós tivemos para preparar o ambiente, para torná-lo seguro para cada uma delas, né? E o feedback tem sido muito valioso nesse sentido, porque o ambiente fala por si só. Sim. E isso foi um trabalho exaustivo do RH, dos plant man, da segurança. Todo o time está de super parabéns, porque fez acontecer mesmo. Agora as plantas vão voltar, então, agora em maio. Agora em maio, mas em jornada reduzida, né? Sim, então a gente volta trabalhando alguns dias, não com carga cheia. Um volume aí de 30% em algumas plantas, aí depende da localidade. Ana, aproveitando, você já puxou alguns momentos aí falando sobre líderes. E qual a importância que você vê do papel do líder nesse momento de crise em que os cenários futuros são instáveis, difíceis de visualizar, difíceis de compreender? Que função você acha que o líder tem nesse? Porque, de certa forma, o RH exerce uma liderança de influência nas pessoas. Mas a gente tem os líderes diretos que também estão aí na linha de frente e que precisam ter um papel forte disso. Eles são os gestores de pessoas, né? Exato. Na verdade, é isso que eu ia dizer. Eles são os verdadeiros gestores de RH das equipes deles. O que a gente busca é qualificá-los para isso, ajudar eles nessa trajetória. Mas o papel do líder, para mim, é fundamental nesse momento. Eles são os grandes catalisadores, eles são os influenciadores, eles são as pessoas que precisam levar essa comunicação para o seu time. E eu costumo ter uma fotografiazinha que eu me lembro muito do que é a liderança. Para mim, é aquele que dá a direção. Então, as pessoas seguem, né? Eles influenciam, dando a direção e recarrega a energia, a bateria das pessoas. Você recarrega cuidando, ouvindo, zelando, desenvolvendo. Assim, as pessoas vão ter orgulho de trabalhar com esse líder, né? Vão ter confiança e as coisas vão para frente. Mas o papel da liderança está sendo bastante desafiada hoje, né? Porque com essa transformação toda, aquele líder que fazia o papel do chefe, antigamente a liderança, bastava ela ter o título que todo mundo respeitava, né? Hoje o título não vai significar nada, porque a capacidade que é exigida é de você inspirar os seus possíveis, o seu time. E aí tem um contextozinho que eu acho que é bem legal nessa transformação. As empresas, elas vêm fazendo uma mudança, de sair de um contexto de lucro para um contexto de propósito, de um contexto onde a hierarquia era extremamente hierarquizada, e aí as pessoas precisavam mesmo ter respeito, às vezes até medo pelo chefe, para uma hierarquia, uma estrutura fluida, que não é mais piramidal, e que ela é muito mais alicerçada por uma rede de relacionamento, de network. E aí exige muito mais dos líderes, né? Sim. Exatamente essa capacidade que a gente está fazendo de influência, de empoderamento da equipe dele. No então, momento desses que... Não é fácil ser gestor, não é fácil ser líder, é um desafio. Tem que gostar de pessoas e tem que querer aprender sempre para se adaptar a isso. Mas é extremamente importante. Tem que gostar de gente.
Ô, Ana, recebi tanta pergunta. Eu vou agora para elas e depois a gente abre para as perguntas das pessoas que estão aí agora. Vou a algumas aqui. Primeiro, ó que pergunta bacana. Isso reflete talvez alguém que esteja engajado com a organização que trabalha. O que os funcionários podem fazer para ajudar a reduzir custos nesse processo de crise? Provavelmente é alguém que está muito comprometido, preocupado se a sua empresa vai ter aí um horizonte sustentável para frente, né? Uau, eu acho que tem muito o que fazer. Na verdade, ninguém melhor do que os próprios colaboradores da organização para entender onde é que estão os desperdícios, onde é que estão as oportunidades de redução de custo. Acho que vocês podem apoiar a organização, trazendo sugestões mesmo, dando ideias, levando para a sua liderança. Se a sua empresa tem algum programa de sugestões, você pode utilizar esses programas, ou então leva mesmo para a liderança, para o RH. Tenho certeza que vai ser super bem-vindo, né? Porque é um momento que a gente precisa. E uma outra forma pode até ser não sugerindo alguma ideia de redução de custo, mas apoiando e dando voz e dando significado àquelas decisões que as empresas estão tomando para reduzir custo. Na hora que você apoia e você se engaja nela, você também está dando uma enorme contribuição. Uau, legal. Tem uma pergunta aqui que eu também tenho curiosidade. Um grande desafio provável desse cenário para o RH é como garantir essas raízes culturais à distância, remotamente. Como garantir a comunicação com o funcionário nesse período de home office? Então, é uma pergunta, existe uma estratégia, você se aproximou da área de comunicação, montaram uma estratégia interna e externa, agora a comunicação é o meio-chave, né? Como manter isso vivo? Bem, eu sempre disse que comunicação é o braço direito e esquerdo do RH. Né? Não dá para fazer RH sem ter um time de comunicação do seu lado, apoiando e mostrando e dando voz às coisas que estão sendo feitas na organização. Realmente é um desafio fazer isso num ambiente onde as pessoas estão todas de casa ou de férias, o que é mais complicado ainda. Nós lançamos mão de algumas coisas que a gente foi aprendendo na crise e aprendendo fazendo, né? Sim. Uma delas foi o que eu falei, assim, as fábricas fizeram muitas lives diárias, com todas as lideranças, preparando as lideranças, dando o cenário, dizendo o que estava por vir, para que elas não fossem pegas de surpresa, para que elas tivessem informações para transmitir para o seu time. Sim. Muitas lives também para o pessoal de forma geral, administrativo e operacional. E essa era uma forma de se fazer próximo, né? Porque a gente está vendo o outro, a gente está falando, ouvindo, então aquece um pouco o coração da gente com essa distância. Sim. Além das lives, que foram super eficazes, a gente, algumas localidades lançaram mão de algumas coisas, então pediram e-mails pessoais daqueles que estavam de férias e para que a informação chegasse até eles. A gente está usando um aplicativo via celular, que todas as informações vão para esse aplicativo, então as pessoas bastavam baixar o aplicativo no celular, que estava o tempo inteiro conectado com a gente, recebendo essas informações. E lá a gente colocava assim, o que ia acontecer em maio, o que ele tinha que saber na hora de voltar para a planta, o que ele tinha que se preparar antes. Então a gente foi dando todas as informações prévias através desse canal, foi um instrumento, né? Sim. E basicamente, aí tiveram várias outras ideias criativas. Eu coloquei até no Instagram que eu recebi um cookiezinho do time de RH, esse foi daqui de Camaçari, eles mandaram para o RH aquele bolinho na casa da gente, dizendo, um abraço para você. Quer dizer, é uma forma de demonstração de carinho. Então, eu acho que quando você tem criatividade, você pode usar de uma série de formas. O importante é você demonstrar para o outro de que você está próximo, você está preocupado genuinamente com ele, né? E que você está levando a sua voz. Então, a gente fez esse exercício e eu acho que a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório nesse sentido. Aí, ó, fica a dica para as pessoas se aproximarem, terem uma comunicação efetiva. Muito legal. Vamos ver outra aqui, ó. Você acredita que haverá uma aceleração da flexibilização do trabalho? Eu acho que essa pergunta tem a ver com o trabalho móvel, o trabalho à distância. Eu não tenho a menor dúvida. Para mim, é fato consumado, né? Eu acho de que as pessoas que tinham dúvida ou que ainda tinham preconceito com o home office, imaginam que agora caiu por terra. A casa caiu. A gente está gerindo uma crise de home office. Então, pelo amor de Deus, né? Acho que isso já é ponto pacífico.
E a gente tem visto várias organizações já tomando decisões de dizer, quando a gente voltar, não é o nosso caso na Continental, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar com um custo menor e eu quero manter as pessoas com uma quantidade de dias de casa mesmo. Então, hoje, para dar um exemplo, eu estava numa reunião com o Gympass, a gente tem uma parceria com eles, e eles se reinventaram em um final de semana. Foi uma coisa louca. O Gympass, para quem não sabe, é um aplicativo no celular que você faz atividade física em diversas academias que você queira em todos os estados. E agora, como tudo ficou virtual e as academias fechadas, eles se redesenharam e ofereceram todos os serviços agora de forma virtual. E além de ser só atividade física, agora é um arcabouço de coisas, né? Suporte nutricional, uma série de coisas. Sim. E aí ela estava me dizendo isso, de que eles já anunciaram lá na Gympass de que na volta eles estão fechando um andar do escritório deles para reduzir custo, inclusive, né? Se tornar mais leve nesse sentido, e as pessoas vão ficar trabalhando de casa. Uma boa parte delas, ou com jornada parcial de casa e de escritório. Então, eu não tenho dúvida de que agora isso veio para ficar. Vai ser uma mudança de era. Uma grande questão que as pessoas trazem é muito como garantir engajamento nessa distância. E aí a gente sempre vê esse debate em programas de liderança. Olha, a questão do controle versus a confiança. Acredito muito que as relações precisam ser construídas com confiança. Como é que você vê isso? Como garantir mais engajamento numa distância física? Eu acho que quando a gente começa com esse processo de home office, precisa atribuir muitas responsabilidades, né? Sim. Principalmente quando é uma coisa nova. Então, para aquelas pessoas que vão aderir ao home office, a gente precisa orientá-los no sentido deles entenderem de que o fato de trabalhar em casa não quer dizer trabalhar menos, mas quer dizer trabalhar de casa. Sim. E aí a gente fez vários treinamentos, nós demos muitas dicas para as pessoas do que fazer, do que evitar, de como organizar a sua rotina para que eles pudessem ter um ambiente dentro de casa que facilitasse o trabalho e também como tirar proveito disso para a vida familiar, né? Então, eu acho que não tem direito sem obrigação, né? Não tem, tudo requer uma responsabilidade com isso. E se você treina, orienta, compartilha, comunica, as pessoas vão abraçar, porque é um benefício tão sensacional, facilita tanto a vida de muitas pessoas, que o que a gente percebe é de que quando eles fazem uso da flexibilidade, eles querem fazer seguindo todas as regras e todas as recomendações, para não perder esse direito. Porque para quem mora em grandes cidades como São Paulo, é uma loucura o trânsito. O tempo que você perde no trânsito, você está ganhando trabalhando de casa. É uma qualidade de vida que você ganha, que faz uma diferença enorme na sua vida. Então, eu acho que isso é desse jeito, é você atribuindo a responsabilidade, orientando, comunicando e principalmente trabalhando a cabeça das lideranças. Porque se o seu gestor demonstra de que não acredita e não confia no trabalho à distância, dificilmente a equipe dele vai ter coragem de aderir a esse processo. Então, o primeiro que tem que romper essa dificuldade são as lideranças. Nós tivemos, obviamente, dificuldades, porque tudo que é novo é desafiador, né? E como é que a gente vence isso? Falando, orientando, explicando e dando exemplo. E essa frase que você falou, a gente escutou várias vezes. E de forma muito genuína. Bem no início, a gente escutava isso das lideranças. Peraí, mas como é que eu vou saber que ele está trabalhando? Como eu vou controlar? E aí a gente dizia, olha, um dos nossos valores é confiança. Você não vai controlar, você vai confiar. Estabeleça um pacto com essa pessoa. Quais são as entregas que ela tem que fazer nessa jornada de casa, né? Sim. E simplesmente confie e veja os resultados, acompanhe os resultados. É isso que a gente precisa. Alguém aqui deu uma estratégia engraçada, ó. Se tô com farda, tô trabalhando. Ninguém em casa interfere. Ela veste a farda em casa. Eu já tô aqui há 40 dias sem vestir uma calça, minha gente. 40 dias sem botar uma calça. Tô até com saudade de botar uma calça. Nem me fale. Vamos a outra aqui, Ana. Ó, essa aqui é interessante porque puxa um pouco para o aspecto psicológico. Em momentos como esse, como conciliar o atingimento de metas e os resultados versus uma desmotivação e insegurança gerada por essa instabilidade? Porque assim, a gente sabe que o trabalho é central nas nossas vidas, mas a gente agora está confinado com as famílias, às vezes um cônjuge, um parceiro está passando por uma dificuldade, o negócio que ele trabalha está mais instável. Como é que você vê isso? Porque é algo que a gente não tem... E aí, eu até vou amplificar a pergunta. De todas as crises que você viveu, se essa é uma crise sem precedentes realmente,
Como é que você está vendo isso? Porque isso impacta a gente mesmo. Eu, por exemplo, eu tô com dificuldade para dormir. Eu tô dormindo 2 da manhã. Então, assim, desregulei meus horários completamente. Então, como é que lida com isso? Com certeza é uma crise sem precedentes, né? Porque ela vem carregada de uma série de questões emocionais, assim, ela traz o medo. Todo Sim. mundo... Eu não escuto mais os jornais tradicionais da televisão, principalmente à noite, não quero nem ver. Porque, Uhum. sinceramente, quando você escuta aquilo, você diz, meu Deus, se isso acontecer com algum membro da minha família, com alguém próximo, né? É muito caótico você pensar de que uma pessoa pode ser contaminada, ir para um hospital, enfim, e ficar naquela situação toda. Então, acho que o medo está muito presente. A ameaça também do desemprego, da falta de condição, a gente sabe que tem muita gente perdendo emprego. Acho que também é um outro momento de que a gente nunca viveu isso, de ficar dentro de casa, né? Isolado. E Uhum. que aí eu dei risada outro dia no Instagram, porque disse que pode ser que depois surjam, ou as pessoas vão, os casamentos não vão terminar mais nunca, ou vão ter um monte de divórcio. É, e é Mas é verdade. porque é difícil você. Todas as famílias tinham o hábito de se encontrar de manhã, de se encontrar de noite, ou naqueles horários, mas nunca ficar 24 horas no ar. Uhum. E tudo isso traz um aprendizado novo. Então, eu acho que é um desafio para todo mundo, é muito novo para todo mundo. E o que a gente precisa fazer, de fato, é amparar as pessoas nesse sentido. E eu Sim. entendo que é extremamente compreensível você compreender de que aqueles atingimentos de metas e resultados, é lógico que não dá para você manter como um ritmo normal, por Uhum. todos esses fatores, né? Uhum. Que todo mundo está vivendo. Então, acho que é um momento de acolhimento, de entendimento disso. E qualquer um de nós pode entender, porque também está vivendo a mesma realidade. Sim. Então, eu acho que é um momento de que a cobrança precisa ser balizada nesse sentido e a gente precisa muito mais apoiar, dar o braço ao outro, né? E estar junto no momento também nesse momento de dificuldade. Porque não dá para encarar esse momento de crise como se fosse um momento de normalidade, porque não é. Você sabe, Ana, que eu tenho sido muito convidado para fazer essas falas de acolhimento, falar sobre equilíbrio, inteligência emocional, resiliência. E é engraçado como isso transgride só questões ligadas diretamente ao trabalho, mas as empresas preocupadas em fazer as pessoas entenderem e viverem melhor o momento, né? Porque o Exato, momento ele transcende o trabalho, né? exato. É bem difícil. Vamos agora, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu anotei. Eu acho que tem mais uma. Não, eu acho que eu vou abrir agora, Ana, para as perguntas do pessoal. Já tem várias perguntas rolando aqui, ó. A Continental pensa ou discute alguma forma de ajudar a sociedade no processo do Covid? Alguma iniciativa social? Sim, Sempre a tem, né? A gente, Conte tem vários projetos sociais. a gente tem pensado muito nisso, tem feito sim algumas iniciativas. A planta de Guarulhos, por exemplo, o time, eles conseguiram, assim, num tempo também recorde, se reinventar e produzir aquelas máscaras que cobrem Ah, o que rosto legal. todo. E a gente está fazendo a doação dessas máscaras, foram produzidas lá na planta, para instituições da região que precisam, né, para uma maior proteção das equipes. Também estamos usando em algumas áreas para melhor proteger as nossas pessoas. Uma outra ação que a gente teve aqui em Camaçari, por exemplo, nós fizemos a doação dos kits, né, de proteção das máscaras. Todos os locais deram para os colaboradores, mas eles também deram para os familiares, uma forma de fazer chegar em casa e facilitar a vida, e também para os caminhoneiros que estão transitando, estão por Hum, aí, né, fazendo esse país girar. Essa é outra ação que está clara em minha cabeça, mas nós temos tido outras iniciativas nesse sentido de apoiar. Pensamos nos respiradores, mas não é uma coisa fácil de montar, então a gente até chegou a pensar se a gente conseguia fazer essa produção local, não foi possível. E a gente está o tempo inteiro se questionando sobre isso. Na compra das máscaras agora, ao invés de comprar nas instituições, ou somente nas instituições tradicionais, a gente procurou as ONGs, os pequenos empreendedores, para comprar na mão deles, para a gente também fazer renda para esses pequenos empreendedores e ajudar a sociedade de alguma forma. sim. Então, o time está o tempo inteiro pensando em como ser mais solidário e como ter outras e outras iniciativas nesse sentido. Que maravilha. O impacto social de vocês é muito grande, né, Ana? Com certeza. Influencia muitas comunidades. Tem uma pergunta aqui, ó. É um consenso que o mundo não será o mesmo após a pandemia. Que mudança já pode ser identificada? Que mudança você acha, assim, ó, de cara,
ó, isso realmente mudou de vez. Olha, eu acho que garantir é uma coisa muito cedo, né? Porque também eu acho que as pessoas se adaptam fácil e às vezes também esquecem fácil algumas coisas. Então, eu sinceramente tenho algumas dúvidas. Eu acho que tem algumas tendências que eu consigo acreditar que no decorrer do tempo isso vai acontecer. Então, essa que eu falei de flexibilidade, isso para mim já é fato, já é de imediato, né? Chegou para ficar mesmo, se consolidou agora. Eu acho que aos poucos as pessoas vão começar a mudar os hábitos de aglomeração. Então, eu entendo de que nós vamos passar a ser mais cautelosos com isso. As grandes festas, as grandes aglomerações, eu acho que vão dar lugar a espaços mais intimistas, as coisas com um pouco mais de segurança, porque as pessoas não vão querer mais se expor tanto. Sim. A gente tem percebido, né, de que essas pandemias, provavelmente, elas vão se tornar mais constantes agora. E aí eu acho que também uma outra coisa que já vinha sendo uma tendência da sociedade, eu acho que isso vai intensificar, é as pessoas começarem a querer sair dos grandes centros, não sei em quanto tempo isso vai demorar, mas e voltar a querer morar em locais menores, mais aconchegantes, mais autossustentáveis. E eu também tenho uma percepção, uma crença pessoal de que eu acho de que nós vamos ser mais cuidadosos com o nosso planeta daqui para frente. Porque a gente também viu que nós não tínhamos mais vida aqui na Terra se a gente continuar a fazer uso dos recursos como a gente vem fazendo até agora. Sim. E se você observar só esse movimento mundial de recolhimento, de estar em casa, o quanto o meio ambiente se renovou por conta disso, né? Sim. Menos carros nas ruas, menos pessoas nisso e aquilo transitando. Então, eu acho de que talvez esse seja um despertar para uma nova forma de se conectar com esse nosso planeta e cuidar melhor dessa nossa casa. Eu tenho visto muito e tenho refletido muito sobre o que é essencial, sabe? O que é que a gente precisa realmente para viver, para lidar, para passar por essa existência de uma maneira melhor. Uma coisa, Ana, só para chamar a atenção disso, a sua fala, que eu acho muito interessante também, eu acho que a gente está sendo muito provocado à liderança, né? Lideranças que realmente coloquem o impacto nas pessoas antes de outras questões, né? Que era um jogo sempre complexo da vida do RH, da vida das organizações. E aí eu quero chamar a atenção para todo mundo que está assistindo essa live, que a Continental chama RH de relações humanas, né, Ana? Não sei se eu falei isso lá atrás, mas é importante que a gente deixe isso bem claro, né? Porque seria muito pouco a gente tratar as pessoas como recursos, né? Nós somos infinitamente maior do que isso. Então, por isso que a gente chama a nossa área de relações humanas. A gente cuida dessas relações. Perfeito. Olha, uma última pergunta que daqui a pouco o nosso tempo estoura. Sabe como é rápido o negócio? Essa aqui, ó, é uma pergunta prática. Como é visto as interferências externas durante uma reunião home office, como vizinhos reformando, criança que entra na live? Eu tenho um vizinho aqui que o cachorro fica chorando o dia inteiro. Eu já tive uma crise aqui com esse cachorro. E aí, mas no ambiente mais formal, você está numa reunião, aparece alguma coisa, um barulho, como é que vocês estão lidando com isso? Bom, eu acho que primeiro assim, é aceitável que algumas coisas possam fugir do nosso controle, porque todo mundo sabe que a gente está em casa. E tem coisas que nós controlamos, pelo menos aquelas que estão dentro de casa, dá para controlar um pouco mais. Mas tem outras, como o vizinho, que não dá mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu estava numa live e meu vizinho estava usando uma máquina de cortar alguma coisa que estava zoada, que ninguém ia me escutar. E eu peguei o notebook e fiquei transitando pela casa, entrando de quarto em quarto para saber onde eu ia conseguir falar melhor, né? A gente bota no mudo, mas eu ia precisar me pronunciar. Então, eu acho que tem algumas dicas, assim. A gente pode, na medida do possível, se conter. Vou dar um exemplo de hoje. Eu queria atender da sala da minha casa, eu achava que a luminosidade estava melhor, mas depois eu falei, vai ser impossível. O cachorro está aqui, vai começar a latir do meu lado. O filho desce a escada, passa pela sala, entra na cozinha, eu não vou me concentrar. Então, eu vim para o escritório aqui, fechei a porta, porque é um ambiente que eu consigo controlar mais. Então, o que a gente pode fazer é isso, é tentar buscar os ambientes que, na medida do possível, a gente possa controlar melhor, mas também sem paranoia, porque tem coisas que não estão na nossa alçada, né?
E Eu aí eu acho. acho que a gente tem que trazer a leveza de compreender que essas coisas podem acontecer. E assim, Ana, talvez isso traga para gente, para nossa agenda, a questão de não fantasiar quem nós não somos, né? Porque somos Exato. humanos, a gente tem família, a família também interfere na nossa vida, e a gente, quem cria essa dicotomia entre o eu e o trabalho, agora vai ter que conviver com tudo isso Exato. acontecendo no mesmo lugar, né? Eu costumo dizer que o bom é inimigo do ótimo. Então, se o bom é possível e que a gente pode fazer, vamos fazer já e vamos ficar com o bom, né? Facilita a vida, exige. Eu acho que a gente consegue equilibrar melhor as coisas assim. Olha só, Nesse sentido, né? a gente está chegando na nossa reta final. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa maravilhosa que está acontecendo nesse exato momento. Quando a gente constrói uma carreira que faz a diferença, a gente recebe os feedbacks em tempo real, assim, explícitos e em público. Você está vendo aí os comentários que o pessoal está falando sobre você, sobre sua história, que coisa maravilhosa. Para ser sincero, eu vou querer ver todos depois, porque como eu preciso me conectar com você e também tá com a linha de raciocínio, eu não estou conseguindo acompanhar todos esses comentários. Mas quero muito poder ver o que é que vocês estão comentando e fico muito honrada com isso. Olha, eu vou dizer para você, Ana, eu tô morrendo de saudade dessa galera também. Muita gente boa, pessoas Show, né? incríveis. Cara, é um orgulho poder também um pouquinho que me cabe contribuir um pouco com essa história, de conhecer pessoas incríveis como você, como todo mundo que está aqui, ó. Ó, aqui, eu tô vendo aqui Eloá, Maria, sua equipe tá toda aqui, Paty Guerreiro, tá todo mundo aqui. É horrível falar os nomes, porque depois o pessoal que não falou, a Janine aqui, que não falou o nome, fica retado comigo. Eu vi nomes de amigos muito queridos, familiares, que para mim assim quando você falou em essencial, para mim o essencial está na família, nos amigos. Isso é essencial na minha vida, né? E então os colegas de trabalho, as pessoas queridas, eu agradeço muito ao carinho de vocês. Tudo isso que eu falei não seria possível se não fossem vocês, né? Comigo e todos os dias e a gente juntos. Então eu tenho muito orgulho de falar das pessoas que eu trabalho. Esse time ele é diferenciado porque todo mundo tem brilho nos olhos, paixão no coração, vontade de fazer. E esse entusiasmo é contagiante. Sim. Provavelmente é isso que você está vendo aí nos comentários deles. E assim, é maravilhoso a gente ver que é fruto de um trabalho consistente, que constrói confiança, transparência. Eu acho que isso é incrível mesmo. E eu acho que a gente tem que usar essas histórias como inspiração, sabe, Ana? A gente tem que propagar isso para que outras pessoas se inspirem, para construir práticas melhores. E a gente sabe que não é ciência exata, nem sempre a gente consegue fazer, é um desafio constante. A gente, obviamente, falou aqui de vários aspectos positivos, mas na sua trajetória deve ter tido muito perrengue, muita batalha, muita luta também, muitos erros, muitos acertos. Isso constrói a sua história, nossas histórias, né? Com certeza. Eu queria que você dissesse aí suas últimas palavras e convidasse, eu sei que você vai fazer uma live também top amanhã, com a BRH Nacional. Então, convida todo mundo aí para ver essa live, que é imperdível. Na verdade, eu queria até incentivar vocês a também se lançarem nesse movimento das lives, porque, na verdade, eu descobri que é uma inspiração muito legal para a gente. Na semana passada e retrasada, eu comecei a ver alguns colegas fazendo, a receber os convites e participar. E eu dizia para o time, né? Gente, eu escutei uma live ontem e saí com inspiração, tive um insight. E é assim que a gente vai tendo os cliques nas vidas, né, da gente. E aí daí eu recebi esse convite de Lucas, que foi um enorme prazer. E amanhã eu vou estar fazendo com a BRH, mas eles querem um detalhamento muito prático de tudo que a gente veio fazendo nessa crise e na preparação da retomada das atividades. Então o foco vai ser bem nessa jornada da crise aí do coronavírus. Vai ser um prazer ter vocês também lá, né? Mas todo mundo aqui tem histórias lindas para contar, então se lancem, porque eu acho que é uma demonstração de generosidade a gente falar um pouco e a gente ocupar o tempo da gente que está nas casas, às vezes já cansado, querendo ouvir uma coisa diferente, ouvir pessoas diferentes. Isso faz um bem danado para todos nós, né? Então, que essa corrente só cresça. Então se preparem, você que está aí, que em breve convidarei mais pessoas para trocar uma ideia aqui com a gente. Isso. Ana, muito obrigado.
Foi um Obrigada, prazer estar com Lucas. você hoje, foi incrível. Essa live vai ficar aqui 24 horas no ar. Então, quem quiser ainda assistir depois, fica à vontade. Depois, Ana, eu posso, se você me der autorização, eu subo essa live para outras plataformas para o pessoal conhecer você, conhecer seu trabalho. Um prazer imenso, adorei te ver. Parabéns pela Sintam-se todos história. abraçados. E um beijo para essa galera maravilhosa que está aqui. Não vou falar, até Nath, ó. Nath, tem muita gente, Ana, várias pessoas de outras Tem empresas gente que até se que está em outro inspiraram. país. Eu vi É o mesmo? Matheus aí que está no México e outros. Grande Matheus. Ó, a galera de Várzea. Então, muitas pessoas de outras empresas que também se inspiraram aqui na sua história, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por Super aceitar. beijo. E quem sabe no futuro faremos uma próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.